Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Letra Espírita aqui no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Gonçalves, eu sou colunista e comunicadora do Letra Espírita e aqui estamos para dar sequência a mais um estudo do livro Não se Escapa das Leis da Vida, de autoria de Rafaela Paz de Campos. Estamos no estudo 3, hoje estudaremos os capítulos 5 e 6 do livro. Bom, vamos, antes de mais nada, elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao nosso Mestre Jesus, nosso Mestre de amor. Pedir que Ele console os nossos corações, que nos ampare a todo momento. Agradecer por mais um dia, por mais uma semana, mais um mês. E agradecer por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido ao longo desse tempo. E que possamos ter sabedoria e discernimento hoje e sempre para entender todos os seus ensinamentos e colocá-los em prática também. Assim seja, graças a Deus. Então, vamos continuar? Bom, semana passada nós vimos o Carlos conhecer a Luísa na praia, em uma das belíssimas praias do Rio de Janeiro, né? Ele topou com ela, os dois acabaram se encontrando novamente, enfim. E ali depois de um tempo, eles resolveram marcar o casamento e se casaram. Claro, para o Carlos, um casamento apenas por conveniência, uma vez que Luísa é uma mulher de boa família, é uma mulher rica, né, residente em uma área nobre do Rio de Janeiro, e ele, claro, com pensamentos muito materialistas. Nós falamos sobre aquela questão tão polêmica, uma das questões polêmicas, que são as almas gêmeas. Eu até expliquei para vocês que esse conceito ele é um tanto quanto errôneo, né? Porque quando se trata de encontros, independente de serem encontros amorosos ou não, estamos falando de almas afins, ou seja, almas que se afinam, espíritos que têm uma energia similar. Então, hoje nós vamos retornar à nossa história. Bom, como vocês se lembram, o Carlos acabou passando uma noite no motel com a Simone. Nesse ponto que nós paramos, os dois estavam lá deitados, né, conversando, enfim, agarradinhos, abraçadinhos um com o outro. E o Carlos, ele sequer se preocupou com o horário, né, porque ele sabia que a Luísa estava na casa dos pais dela. Então, ele aproveitou para passar o máximo de tempo que ele podia com a Simone. A Simone, por sua vez, ali começou a bater um peso na consciência de saber que ela estava em erro, já que estava mantendo um relacionamento com um homem casado. Nesse pé da história, aí a gente pode colocar que, lógico, a Luísa se preocupou muito, porque o marido tomou chá de sumiço. E ela ligava e nada dele atender. E ele começou a sentir-se irritado com tantas ligações da Luísa, né? É como se ele interpretasse isso como uma forma de controle da Luísa sobre ele, o que não é verdade, né? Ela só estava preocupada com ele. Bom, a Simone, como eu falei anteriormente, bateu uma crise de consciência. Ela começou a dialogar com Carlos a respeito disso, dizendo que ela sentia muita pena da Luísa, né? Que aquele encontro seria o primeiro e o último, que aquilo não iria se repetir. E o Carlos ali, ele começou a dissimular um sentimento quase inexistente, nós vamos entender isso um pouquinho para frente, para justificar a traição. Ele dizia que amava Simone e ali ele começou a colocar a culpa no destino que separou os dois lá na época da faculdade, quando ele descobriu que a Simone era de uma família mais humilde, mais simples e não quis saber de conversa, sumiu da vida dela. Bom, mas mais uma vez a gente vê o Carlos terceirizando as responsabilidades em vez de
assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Né? Aí ele começou a justificar que ele estava fazendo um sacrifício enorme para estar com a Simone, e ela questionou assim, sacrifício? Que sacrifício? Deixar sua mulher, deixar sua esposa, deixar de trabalhar? Isso é sacrifício? Bom, aí a gente consegue ver, mais uma vez, o Carlos tentando manipular emocionalmente a Simone ali de alguma forma. Novamente a Luísa ligou para o Carlos e ele atendeu a ligação como forma de demonstrar que se importava com a Simone. Só que ele mentiu para a Luísa. Ele falou que ia passar a noite num hotel, que não queria dirigir porque ele tinha bebido demais. Então a Luísa concordou e até pensou assim, nossa, né, meu marido é responsável, não quer dirigir, não quer pegar trânsito, né, depois de beber, que bom, enfim. Essas conversas aí que a gente já conhece, ou então a gente sempre conhece alguém que tem uma coisa muito semelhante para contar. Nesse meio tempo, os dois ainda estavam no motel. Eles, mais uma vez, ficaram juntos. Só que o que os olhos físicos deles não enxergava é que haviam vários espíritos obsessores que se aproveitavam da situação e que se afinavam com a energia dos dois, a energia da traição, do desregramento carnal, para sugar, né? Espíritos obsessores que, enquanto encarnados, afinavam-se com a energia do desregramento sexual. Então, eles ainda não conseguiam se desprender da energia terrena, então se aproveitavam ali daquela situação para se alimentarem, né, ainda mais. Bom, nesse ponto, eu quero falar com vocês aqui um pouco sobre o ato sexual e a obsessão. Priscila, mas sexo atrai obsessor? Não exatamente. A gente tem que entender uma coisa. O ato sexual, ele é da natureza da maior parte dos seres vivos. Existem muitas espécies que se reproduzem, por exemplo, de forma assexuada, né? Então, falando de ser humano, falando de seres humanos, o sexo é algo muito natural. Então, não tem por que ter tabu ainda quanto a esse assunto. O que nós temos que ter é cuidado com quem nós nos relacionamos. Como diz um velho ditado, ninguém carrega a estrela na testa. Mas se a gente consegue que seja um pouco entender o que a nossa intuição diz a respeito de uma pessoa, quando nós vamos nos encontrar com uma pessoa, com ou sem intenção de ter um ato sexual com ela, ali a gente já consegue entender que, talvez aquela energia não seja tão benéfica para mim. Então, o que é que eu vou deixar falar mais alto? O meu instinto carnal ou a minha intuição, a minha inspiração que tende a me proteger de cair em roubadas? Gente, por que eu estou falando isso? O sexo é uma troca de energia tão intensa e tão forte que os fluidos energéticos de ambas as partes podem ficar impregnadas um no outro por meses, às vezes até anos, a depender da intensidade do fluido energético de cada um. E isso pode atrair obsessores durante o ato sexual e depois, muito tempo depois. Então, é sempre bom. Eu vou recomendar para vocês lerem o Armadilhas da Obsessão, que é de autoria da Rafa também, porque lá tem um trecho que fala sobre a questão sexual e a obsessão, né? Como que isso pode atrair obsessores. É interessante a gente entender e aprender um pouco mais e não reprimir a sexualidade como uma forma de se proteger de obsessores.
Afinal, obsessores a gente pode atrair com um pensamento não muito legal, uma emoção, um sentimento não muito legal. O sexo não é a única forma de atrair obsessores. O que nós temos que ter é discernimento quanto a isso. É ter sabedoria com quem nós nos relacionamos, seja de uma forma casual ou não, ok? Bom, vamos voltar à história. Passaram a noite juntos. Logo depois, logo pela manhã, o Carlos deixou a Simone em casa e voltou para a casa do sogro, onde estava a Luísa. De manhã cedinho, a Luísa o recebeu muito arrumada, muito perfumada, deu aquele beijo apaixonado no marido dela, estava muito feliz por ver ele. E ele, mais uma vez, ali, cumprimentou ela de uma forma mais fria, distante, indiferente, né? Tipo, não quero muito saber, fica aí que eu fico aqui. E na cabeça da Luísa, ela não podia nem imaginar que o marido dela poderia ter uma amante, que ele poderia estar traindo ela, ainda mais assim, os dois sendo tão recém-casados, né, com tão pouco tempo de casamento. Naquele mesmo dia, a Luísa saiu com algumas amigas dela, né, lá no Rio, e ela começou a reclamar um pouquinho do relacionamento e começou a reclamar do Carlos também como pessoa. Ela falava que eu vivo muito sozinha, que ele não fica em casa, que ele ocupa quase que as 24 horas do dia trabalhando, afogado em fazenda, em finanças, em negócios, e isso e aquilo outro, que ele nunca chamava ela para um passeio, coisas que são muito comuns em um casal, principalmente um casal recém-casado, né, que naturalmente quer aproveitar ali o tempo junto, quer ir para um lugar diferente, viajar para um lugar diferente quando existe oportunidade, né? Aí ali ela confessou que de vez em quando olhava diferente para um dos funcionários do Carlos. E ela com as amigas ali começaram a falar desse possível flerte com o Arthur, né, que é mais um personagem agora inserido na nossa história, e começou a falar dele de uma forma até carinhosa com as amigas, mas até debochando um pouquinho da situação. Carlos passava ele passava o dia lembrando da noite com a Simone. E aqui a gente pode entender que ele até tinha um sentimento por ela. Sim, um sentimento real. Mas a ganância de um matrimônio por conveniência predominava, sobressaía qualquer sentimento puro, minimamente puro, que pudesse existir. Ao mesmo tempo que ele se sentia arrependido, né, por não ter se casado com a Simone, porque ele viu que a Simone tornou-se uma executiva de sucesso, uma mulher importante, que trabalhava em uma empresa importante, que tinha bons recursos financeiros agora, né? Ao mesmo tempo que ele tinha esse arrependimento, ele também sentia vergonha só de lembrar que a Simone tinha origens humildes. E aqui eu faço um adendo que o Carlos, ele não só sentia vergonha do passado mais humilde da Simone, mas ele também entendia que as outras pessoas poderiam pensar mal dele, ou seja, ele também tinha essa necessidade de aprovação alheia, mesmo tendo uma postura tão altiva, tão arrogante. Bom, Simone teve um dia difícil. No fim da tarde, ela recebeu uma ligação do Carlos, que a convidou para um jantar, que ela não aceitou, pedindo que ele não mais a procurasse. Ela ali resolveu botar um limite naquela situação. Mas ela estava cada vez mais apaixonada. Como eu falei, no momento do reencontro deles, aquela antiga chama da paixão, desde lá da época da faculdade,
se reacendeu de uma forma muito intensa, que foi muito difícil, tanto para um quanto para o outro, conseguirem controlar esse fogo interno, né? O Carlos, ele não se deu por vencido. Aqui a gente também já entende que ele não desiste fácil das coisas. Na verdade, ele não desiste. E ele não aceita perder. E ele não aceita receber nãos. Muito bem. Ali, ele resolveu ir para no fim da reunião dele, né? Mais uma das milhares de reuniões de negócios, que era o que ele mais fazia. Ele resolveu ir para casa da Simone. Ela tinha passado o dia chorando, se lamentando e tal, lembrando até um pouco feliz daquela noite, mas não muito contente com a situação. A Simone disse que amava ele verdadeiramente. Ela realmente tinha um sentimento puro por ele. Mas aquela situação ela ia ser insustentável. Não tinha como. Não apenas pela distância geográfica entre os dois, mas pelo trabalho excessivo do Carlos e, obviamente, por ele ser um homem casado. O Carlos ali, mais uma vez, tentou uma manipulação emocional. Ele falou tudo o que a Simone queria ouvir naquele momento. Que ela estava triste, em prantos, inconsolável. Que você é a única. Que o meu amor por você é intenso. E que, óbvio, você tem que acreditar em mim, Simone, porque eu estou sendo sincero com você. Vejam bem. A Simone, mais uma vez, acabou emocionada, muito emocionada, com toda aquela declaração que ela julgava ser sincera. E, passado um tempo, ela se acalmou, né? Eles foram comendo, e bebe um vinho aqui, bebe outro vinho ali, o álcool vai subindo. Eles conversando sobre a vida, ela falando muito orgulhosa sobre como venceu na vida, sobre como chegou ao posto, ao cargo que ela estava ocupando. E, em um passo de dança, literalmente, todo aquele momento de descontração, que poderia muito bem ser um momento entre amigos, tornou-se um momento de sensualidade. E, sim, aconteceu exatamente o que vocês estão pensando. Eles, mais uma vez, ficaram juntos, passaram horas juntos. O que eles não podiam imaginar é que aquelas horas juntos ia render uma consequência um tanto quanto séria, eu diria, para os dois. E que essas consequências iriam determinar muitas coisas na vida do Carlos e da Simone dali para frente. Capítulo 6. Os enganosos prazeres da matéria. A movimentação no plano espiritual naquele dia era muito intensa. O Alfredo e o Roberto, eles oravam juntos enquanto se preparavam para descer ao planeta Terra para acompanhar o Carlos. Passaram um dia em prece, em meditação, para se afinarem da melhor forma possível com as energias mais elevadas, para quando descessem à Terra não baixar a vibração. E ali acontece um diálogo. O Alfredo explicou ao Roberto que aquele dia, que os fatos daquele dia, e aqui a gente pode entender como as horas que o Carlos e a Simone passaram juntos, iam ser de extrema importância para os dois, como eu falei anteriormente. E que muito possivelmente ia determinar assim, uma parcela significativa do futuro dos dois, né? Que ia ser um teste, como um antes e um depois do que aconteceria ali naquele momento. O Roberto, claro, ele ficou apreensivo, né, com essa fala, porque ele pensou assim, gente, mas o que pode acontecer aqui? Mas ele também ficou temeroso, porque os dois, tanto o Carlos quanto a Simone, eles escolhiam, né? Foi uma escolha deles
permanecer no erro, permanecer na traição. Os mentores, então, seguiram para a casa de Simone e, respeitando a privacidade de ambos, logicamente, aguardavam o momento necessário da atuação. Eles viram chegar espíritos luminosos e, findado o ato sexual, foi ali presenciado pelos mentores o milagre da vida. O Roberto, que sequer imaginava como seria a ligação de um espírito a um corpo físico no momento da concepção, estava deslumbrado. Gente, eu lembro dessa parte, sem zoeira, aqui não tem como ver, mas eu tô arrepiada, assim, porque para quem lê o livro, entende como é uma descrição tão bonita do momento da concepção, do momento da ligação do espírito ao corpo. E eu acho que para a mente humana não tem como nem imaginar isso. E para quem não lê o livro ainda, eu recomendo muito que leia, porque essa é uma das partes, é um dos trechos mais emocionantes. Então, retornando, o Alfredo iniciou uma explicação. Ele citou um trecho de uma das questões do Livro dos Espíritos, explicando ao Roberto o que aconteceria. E eu vou ler esse trecho aqui para vocês agora. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como este, o espírito só tem consciência disso no último momento, quando é chegada a sua hora. Então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele, como no homem que está em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência seja nitidamente formada. A aproximação do momento de reencarnar é uma espécie de agonia para o espírito. Naquele momento, então, luzes brilhantes, extremamente brilhantes, capazes de cegar os olhos físicos de um ser humano, foram surgindo ao redor do ventre da Simone, que dormia tranquilamente, alheia a qualquer acontecimento. Um dos mentores se aproximou-se e disse a Alfredo: meu amigo, está feito. Tendo cumprido com a sua missão, eles então retornaram à colônia Luzes da Renovação. Esse é então um momento crucial. A Simone estava grávida, então, do Carlos. Bom, nesse momento eu quero tocar rapidinho com vocês aqui a respeito da lei da reprodução, ok? Questões pertinentes da questão 686 a 701. Quem quiser acompanhar o estudo completo, lá no Facebook tem um estudo completão do Livro dos Espíritos, que foi ministrado pela Rafa, tá? A autora do livro, a Rafaela, e tem tem todas as questões para vocês estudarem com mais profundidade, ok? Bom, nesse capítulo especificamente, a gente pode encontrar respostas a respeito da reprodução humana, mais especificamente, tá? Então, aqui a gente pode entender, eu vou resumidamente, nós podemos entender que existe um equilíbrio entre encarnes e desencarnes, para que não haja superpopulação e isso desencadeie catástrofes. Embora muito do que a gente veja hoje é por escolha errônea, basicamente. Escolhas baseadas no orgulho, no ego dos seres humanos. Enfim. Voltando. A reprodução de seres vivos, ela é uma lei natural. Biologicamente falando, os seres vivos, eles se reproduzem, cada qual à sua maneira e cada qual
a permissão dos seus corpos, a permissão da sua espécie. Como eu falei, existem seres vivos que se reproduzem de forma assexuada, não necessitando o ato sexual entre dois seres daquela mesma espécie. Bom, entre os seres humanos, através do ato sexual, nós já sabemos que é feita a reprodução e a concepção. Mas aqui a gente tem que lembrar que não há uma obrigatoriedade em reproduzir, ou seja, seres humanos não são obrigados a reproduzir. Não existe uma lei que nos obrigue, tanto os homens quanto as mulheres, a terem filhos. Ou seja, essa é uma decisão que fica por conta do livre-arbítrio de cada um. Que aqui a gente consegue entender, só por esse trecho do livro aqui, que a gente leu, é que essa gestação, essa gravidez da Simone, ela já estava programada para acontecer, né? Talvez não com o Carlos, mas isso aí a gente vai ver mais para frente, ok? Então, eu espero que vocês continuem acompanhando. Nós ficamos por hoje, por aqui, nós encerramos por aqui. Daqui 2 semanas, vamos estudar mais 2 capítulos do livro. Assistam os estudos passados, se vocês chegaram agora, para vocês entenderem a quantas anda essa história, um tanto quanto dramática, eu diria, e vai ficar mais dramática ainda mais para frente. E é isso. Curtam, compartilhem o link do estudo com seus amigos, divulguem e ajudem a divulgar o trabalho do Letra Espírita, que a gente busca sempre, da melhor forma, levar conhecimento a todos vocês. Ok? Muito obrigada pela presença de todos. Que nosso Mestre Jesus, nosso Mestre de amor, esteja com todos vocês hoje e sempre, guiando e dando sabedoria e discernimento a cada um, que é o que a gente mais está precisando nos dias de hoje, né? É isso. Fico por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!